Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, sextou, né, galera? Muito bom. Olha só, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos continuar falando do processo. Só um minuto. Só aqui pedindo o link, gente. Eu estou ao vivo aqui, eu vou passar para a galera aqui. Só um minutinho, gente. A galera pedindo. Deixa eu ver se eu consigo encaminhar aqui. Muito bom, pessoal. Bom quando a galera procura, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos falar mais uma vez sobre logística mais eficiente. Vamos continuar o trabalho de ontem, né? Ontem, na live, nós falamos sobre como eliminar o estoque e como reduzir o estoque, né? Passei a metodologia. Hoje a gente vai fazer um cálculo que mostrar como se calcula isso, né? O nível de estoque adequado. Meu nome é Alexandre Cardoso. Eu sou o CEO da Tubilin, tenho mais de 28 anos de experiência em indústrias e na logística também, né? Estou na jornada já há bastante tempo. Mestre pela Poli, da USP, e especialista em melhoria em liderança Lean. Publiquei 3 livros, né? Uma Vida Sem Desperdício em Casa, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório e a Logística Lean Sem Distribuição, que é o tema desse evento. Sai um pouco distorcido aqui o livro, mas mais à frente tem uma foto legal dele. Nós somos... a Tubilin é uma empresa que tem a missão de fazer as pessoas mais produtivas e felizes, e temos a missão aí, a visão de treinar 10 mil pessoas até 2030. Esses são os nossos valores, né? A gente... trabalha para que eles sejam realizados na nossa empresa, né, vividos na nossa empresa, cliente, colaborador feliz, entregar resultado e colaborar com as pessoas, fazer tudo com qualidade, confiar na equipe. Aqui a gente trabalha com a metodologia Aprender Fazendo, onde nós realmente fazemos nossos treinamentos, todos eles voltados à empresa, né? Então a gente usa isso de uma maneira muito eficiente. Todos os nossos treinamentos são colocados de maneira bem transparente, né? Onde você pode... cada treinamento nosso entrega resultado, esse é o nosso grande desafio, e também somos uma consultoria construtiva, nós fazemos junto com o cliente, né? A gente não chega com um pacote pronto, transferimos conhecimento para o cliente de forma que ele seja autônomo, e a ideia é que também a gente traz aí, né, profissionais experientes para trazer essa experiência. Esses são os nossos diferenciais. Nós atuamos em várias empresas, aqui algumas delas, Mary Kay, L'Oréal, Copenhague, indústria de alimentos, indústria de cosmético, indústria na área de agronegócio, logística, varejo, são todas grandes empresas aí que nós já estamos atuando, e também aqui você pode ver empresas do setor de tecido, né, de J. Serrano, tapetes também, a Dehler. Trabalhamos também no setor automotivo, também na Faber-Castell, Panasonic, Siemens Energy e na Ceros Cox também. Estamos trabalhando em todas essas empresas. No fim, na maioria delas, nós aplicamos a metodologia, né, que eu estou passando para vocês aí ao longo da semana. Essa metodologia, ela prevê que a gente entrega valor para o cliente, né? E quando a gente fala de logística Lean, nós estamos falando de entregar ou receber o material certo, na quantidade certa, no local certo.
e no tempo certo, na qualidade e no acondicionamento correto, sem desperdício. Então, a nossa missão aqui é passar para vocês como atingir isso através da eliminação de desperdício, né? Esse é o nosso foco, é o que a gente vem desenvolvendo aí nessas semanas, passando para vocês vários conceitos, né? E hoje a gente vai dar continuidade. E o nosso objetivo é eliminar desperdício, né? Que hoje é muito recorrente no centro de distribuição, tanto desperdício puro como desperdício que nós chamamos de trabalho incidental, é aquele desperdício que não pode ser eliminado, que ele é extremamente necessário. E também melhorar aquilo que agrega valor ao cliente. Então, basicamente, é isso que a gente vem trazendo para vocês, né? E transmitindo esse conhecimento nessas lives aí. Olha, tem galera entrando aqui, sexta-feira à noite, eu falei, não vai ter ninguém hoje. Olha aí, o Luiz, grande Luiz, o Jaime está por aqui, o Maurício também, boa noite, Maurício, obrigado por estar prestigiando a gente aqui, viu? Muito bom. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho esse estoque, né, que é o estoque, geralmente, na maioria das empresas, ele tem mais estoque que o necessário, a ideia é a gente tentar reduzir esse estoque e fazer com que ele seja melhor, né? Então, vocês devem ter percebido que eu estou com um fundo diferente aqui, né? É que hoje eu estou transmitindo diretamente aqui da casa dos meus pais, na Zona Leste, Guaianazes. Essa é a vantagem, né, do sistema digital, né? Então, muito legal. Então, a ideia é que para controlar o estoque, a gente implantar o que a gente chama de sistema puxado, né? A gente falou um pouquinho desse sistema ontem, né? Explicamos um pouco, a ideia é dar uma repassada com vocês e entrar, né, de como calcular aquele conceito que foi passado ontem. Então, só esclarecendo, né? Hoje existem sistemas que são sistemas empurrados, que são aqueles baseados em previsão e geralmente o fornecedor produz com base numa previsão e empurra isso para o cliente. E existe o sistema puxado, que é onde o cliente compra o produto e o fornecedor repõe de acordo com a retirada, né? Por isso que o nome sistema puxado e não empurrado, né? Eu gosto muito dessa definição, uma definição bem simples, né? Que caracteriza bem o que é esse processo. E ele consegue trazer uma melhor eficiência na entrega para o cliente final, né, da gente, que a gente quer atender. Então, esse é o conceito que a gente está passando para vocês. E para desenhar esse conceito, é importante entender a base dele, né? Qual é a base? Então, ele pode ser dimensionado no CD, pode ser dimensionado no almoxarifado, pode ser no work in process. Especificamente, eu vou mostrar aqui para vocês o cálculo no centro de distribuição, ou seja, de produto acabado, né? E importante entender que a lógica é mais ou menos o que está nesse desenho aqui, o fluxo da informação na parte superior e na parte inferior aparece o material, o fluxo de material. Então, a ideia é que você consiga entender isso, né? Que isso, na verdade, promove, né? O sistema puxado promove conexão entre os departamentos e a cadeia produtiva, e tem uma abordagem de realmente reduzir o estoque e ter uma melhor entrega, um menor custo logístico para a organização. Para dimensionar esse supermercado, é importante ter algumas premissas, né, que são fundamentais. A primeira delas é quando é que a gente aplica, ele aplica onde não é possível fluxo, eu falei disso ontem. O importante aqui é entender que esse supermercado ele é um reflexo da eficiência do fornecedor. Se ele é mais eficiente, eu consigo ter menos estoque. E também da variabilidade do processo cliente. Quanto mais tem variabilidade, nós vamos abordar isso, maior é o estoque para você atender, né? Então, a lógica que nós usamos, ela está dividida, o estoque, em três fatores, né? O fator ciclo, que é o que está em amarelo aqui na tela, né? O fator pulmão, que é esse que está em vermelho, e o fator segurança, que é o que está embaixo aqui. Cada um deles tem uma função.
O estoque ciclo é para atender uma demanda normal, sem grandes variações. O pulmão é uma quantidade de itens que foi calculado baseado na variabilidade da demanda. Quanto maior a variabilidade, maior essa faixa de estoque. E a segurança, então isso te protege, né? O pulmão te protege do seu cliente, né? Que tem picos de variações. E o último, que é a segurança, ele vem a proteger você do seu fornecedor, ou seja, as falhas desse fornecedor é que, vamos dizer, afetam, né? Ou por isso que a gente tem esse estoque. Se o seu fornecedor é eficiente e não falha, seu estoque de segurança vai ser menor, né? Essa é a ideia. Uma particularidade, ao calcular o estoque ciclo, se ele for menor, né, do que o lote mínimo, eu tenho que considerar o lote mínimo, né, para fazer o dimensionamento, né, da puxada. Então, isso também é importante, porque às vezes o lote mínimo, quando ele é maior, você tem que realmente fazer um acréscimo para adequar o seu cálculo a essa realidade. E que itens... Deu uma distorcida aqui na figura, mas vamos lá. Que itens são candidatos a fazerem parte do supermercado? São aqueles itens que têm maior saída, né, e maior frequência de consumo, né? Então, aí que a gente vai dimensionar esses itens primeiro. Então, recomendo a você que faça a sua curva ABC por consumo e frequência, né? Por que isso é importante? Porque a frequência, às vezes ele é frequente, o volume não é grande, mas isso não... Ô, Lucas, obrigado, Lucas. O Lucas fez um comentário super legal aqui, né, gente? Ô, Lucas, valeu. Muito bom. Parabéns, Lucas. Não perca a live que vai ter semana que vem, terça, quarta e quinta, um curso gratuito, onde você vai aprender muito mais aí também. Bom ouvir isso de vocês, galera. Bom saber que a gente está ajudando vocês de alguma forma. Então, a gente vai trabalhar esse conceito, como eu expliquei aqui, em cima daqueles itens de maior volume e maior frequência, tá? Então, esses são os candidatos a você começar o seu processo. Eu sempre falo, né, gente, não queiram fazer isso tudo de uma vez, né? Às vezes você pode acabar tendo dificuldades. Então, eu sempre falo, escolha 1, 2 ou 3 itens para começar a dimensionar, né? Faça um exercício, né? Não faça uma mudança radical, né? Muito bem. Então, como é que eu calculo isso, né? Eu já fiz o comentário ontem, mas hoje eu vou apresentar a fórmula de cálculo aqui, né? Muito bem. Estava animado aqui, mas eu tive um problema hoje que eu não estou com 2 telas, então ele está aparecendo tudo de uma vez. Mas eu vou explicar passo a passo. Então, vamos lá. A primeira etapa é o ciclo. Primeiro que você vai calcular. O que é o estoque ciclo? Como eu falei para vocês, ele que vai lidar com a demanda média normal. Nós vimos ontem que você tem que pegar uma demanda significativa, né? Um histórico de pelo menos de 1 ano, se possível, no mínimo 6 meses. E aí você vai ver qual é o consumo médio diário, né, desse item que você está fazendo. Com base nisso e com base no lead time de reposição e frequência, aí que você vai calcular o estoque ciclo. Então, o estoque ciclo é igual ao consumo médio vezes o lead time mais frequência. O que é o lead time? Lembrando, é quando você põe um pedido e aí até o seu fornecedor receber esse pedido, separar lá e te entregar, esse é o lead time, né? E o que é a frequência? A frequência ele te entrega toda semana, te entrega todo mês, uma vez por mês, todo dia. Essa é a frequência, que aí você tem que dimensionar e entender qual é a frequência desse fornecedor, né? Isso é o que a gente chama ciclo. O segundo parâmetro que a gente deve calcular é o que a gente chama de segurança, que é o segundo que está aqui embaixo, rosinha, tá vendo? Esse aqui, ele te protege do seu fornecedor. Não sei se você está vendo, mas acho que sim. Meu rosto está na frente ainda, mas esse é o estoque de segurança. E ele leva em conta o quê? O consumo médio vezes o atraso em dias, ou seja, se o seu fornecedor atrasa frequentemente a entrega, então aí você vai ter que ter mais estoque. E como é que a gente calcula? É o consumo médio diário vezes o atraso em dias. Então, se ele atrasa 2 dias, em média, você tem que ter 2 dias a mais de estoque, porque vai que ele falha, né? Você não pode deixar faltar produto para o seu cliente. Além disso, tem o terceiro aqui, que é um pouco mais complexo, mas eu gosto de explicar ele de uma maneira bem simples, então vamos ver se eu consigo
passar esse conhecimento para vocês. É o que a gente chama de estoque pulmão. O estoque pulmão, ele leva em conta uma variabilidade. Como é que você vai calcular a variabilidade? Isso você pode usar pelo Excel, lá tem uma forma de você descobrir o desvio padrão, né? No caso aqui, você usa esse desvio padrão para você poder fazer o cálculo e multiplica ele pelo fator Z. O fator Z, ele é uma constante que permite você dizer assim, eu quero atender 99%, eu quero atender 95%. Então, ele te dá um parâmetro estatístico que você vai multiplicar aqui pelo desvio padrão de consumo, tá? Então, esse número existe uma tabela, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, de maneira simplificada, o pulmão é o quê? É o desvio padrão de consumo adaptado, né? A gente fala que ele a gente usa variância, eu vou explicar, vezes o fator Z, tá? Então, essa é a forma de cálculo, né? Desvio padrão desse consumo médio, e aí com isso você sabe qual é o estoque. Lembrando que quanto maior é a variabilidade, mais estoque você vai ter, né, consequentemente. Então, a gente calculou o ciclo, segurança e pulmão. Voltando no ciclo, se o ciclo for menor que o lote mínimo, o que é lote mínimo, né, gente? É quando o fornecedor ele fala assim, olha, não adianta, você quer comprar 20 produtos, eu não vendo 20, meu lote mínimo é 50. Eu mesmo tive que conviver com isso quando eu fui mandar imprimir meus livros, né? As gráficas chegaram e falaram assim, Alexandre, o lote mínimo é 1.000, né? Ou 500, é 1.000. E aí você tem que comprar essa quantidade. Pô, mas eu não vou vender 1.000 agora, né? Então, olha só, vê como as coisas evoluem. Agora eu já descobri uma empresa que ela vai permitir que eu não tenha estoque na minha casa de livros. Olha só. Eles fazem o livro sob demanda. Então, se você comprar um livro, eles imprimem o livro e te entregam em 7 dias. E eu não preciso ter estoque. Olha só que maravilha, né? Esse é o sonho de todo consultor que não quer ter estoque, né? Eu estou trabalhando nisso, a gente vai, Deus quiser, entrar nesse modelo. É um modelo de negócio diferente, bem interessante. Então, esse é o cálculo, né? A gente vai fazer um exemplo aqui para vocês poderem entender. Mas voltando na questão do fator Z, né? O fator Z ele é um reflexo, né, do que a gente chama de nível de serviço. Então, se você não entende muito estatística, não se preocupa, porque isso aqui já existe isso já pronto, né, nas planilhas Excel, então não se preocupe muito. Então, o que quer dizer isso? Essa ondinha amarela que está aqui é o que a gente chama de tem os desvios padrão, né? Então, dependendo de quanto desvio padrão você quer na sua média, né, com esses pontos que estão aqui demonstrados, ele vai te dar um fator Z, um número para você utilizar ou multiplicar, né, aquele parâmetro de desvio padrão, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ele é um fator Z que ele é resultado, 2,06, ele vai te dar um número aqui, tá vendo? Nesse caso aqui deu, deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu voltar aqui. Acabei cobrindo aqui, deixa eu me ocultar. Não posso me remover daqui. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Não, fazer isso aqui. Melhorou, né? Legal. Então, aqui é o fator Z, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele está querendo atender 98% do nível de serviço. Então, para isso, chegar nesse nível, ele tem que usar 2,06 como fator Z. Como é que ele chegou nesse 2,06? Está aqui, 2,054, tá vendo? É o número. Aí ele vem aqui e achou o fator aqui, fator Z. Não dá para ler, mas é uma tabela, isso, você não vai ter dificuldade de conseguir ela dentro da empresa que você trabalha aí, né? No próprio Excel a gente consegue te dar essa referência. Se tiver alguma dúvida, depois a gente pode te passar essa tabela, não tem problema nenhum. Então, pessoal, basicamente esse é o cálculo que a gente utiliza. Então, agora eu vou fazer um exemplo, vamos ver se vai funcionar aqui, porque... não, está animado. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui, gente. Eu vou tentar ajustar a tela aqui, só um minutinho.
Então, vamos lá. Espera aí. Eu vou compartilhar a tela, não vou ver vocês por um tempinho, tá? Só um minuto. Que fica mais fácil vocês verem a animação. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Vou dar uma checada aqui. Vocês estão vendo a minha tela que está com esse... Ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu só checar se está aparecendo aí para vocês. No YouTube. Só um minuto, gente. Estou checando aqui se está aparecendo. Ah, legal. Acho que está aparecendo sim. Só um minuto, gente. Estou checando aqui se está aparecendo. Ah, legal. Acho que está aparecendo sim. Só um minuto, gente. Estou checando aqui se está aparecendo. Ah, legal. Acho que está aparecendo sim. Só um minuto, gente. Estou checando aqui se está aparecendo. Só que eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Tirar o som aqui que tá. Vamos lá. Vou tentar aqui na tela cheia. Beleza. Vamos ver agora. Beleza, agora sim está funcionando. Aí a gente vai aprendendo aqui, né, gente? Vamos lá. Muito bom. Então, pegando esse caso, é um caso simplificado, tá? Mas só para que vocês possam aprender, né, a metodologia. Então, o primeiro passo aqui é ter os dados, né? Se você não tem os dados, não dá nem para começar. Então, o consumo médio aqui é 90 peças dia, a frequência de abastecimento é a cada 3 horas e meia, e o lead time é meio-dia. Então, isso é um dado. Outro dado é que nós queremos calcular com uma confiabilidade, a nossa confiabilidade do processo fornecedor é 90%, e o nível de serviço esperado é 99%. A gente quer atender quase 100%. Então, para isso, eu vou ter que usar um fator Z de 2,328. E a variância, já está o valor aqui de 3.045 peças, sendo que o desvio padrão é igual à raiz da variância. Tá? Isso é um dado estatístico. E são 8 dias de trabalho dia, o lote mínimo 10 peças. Então, vamos calcular agora, relembrando aqui os conceitos de cálculo aqui ao lado, para a gente poder não cometer erro, né? Então, nós vamos agora pegar o primeiro cálculo, que é o ciclo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Isso. O ciclo, para a gente calcular, eu tenho que pegar a frequência de abastecimento, lembrando aqui em cima está dizendo que é 3,5 horas, aí a gente divide por 8, porque são 8 horas de trabalho, vezes 90 peças dia. Então, isso dá 0,45 dia, vezes 90, dá 39 peças, o que significa, o equivalente a 3 horas e meia é 39 peças, né, de consumo. E o lead time é meio-dia, então o equivalente em peças é 5,6 peças, tá? Então, é menor do que 3,5 horas, estou falando meia, né? Então, essa é a conta, é o que eu tenho de dado, e o tempo de reposição, então, é a soma dos dois tempos, que é 4 horas, que vai dar meio-dia. Então, eu vou somar essas duas quantidades de peças para saber o meu estoque ciclo. Então, eu somei o lead time mais a frequência, então, deu 45 peças. Esse é o meu estoque ciclo. Ele está aqui para quê? Para permitir que o consumo, né, seja atendido dentro do lead time, né, que você tem para repor aquele material.
O segundo passo é calcular a confiabilidade do fornecedor. Se a confiabilidade dele é uma confiabilidade de 90%, a gente tem que pegar o consumo dele dentro do meio-dia, né, que é o lead time, vezes o lead time, vezes 10%. Por que 10%? Porque a confiabilidade dele é 90%. Então, eu tenho que atender 10% de falha dele. Isso me dá 4,5 dias. Né? Então, esse é o estoque de segurança. Aqui ele está invertido, mas é o estoque de segurança. E a variabilidade, aí, é a raiz quadrada de meio-dia vezes 3,045. Esses números a gente pegou aqui em cima, né, gente? Na parte superior, e jogou aqui, né? E fazendo a conta, deu 39, vezes o fator Z. Percebam que aqui, o que ele fez? Como ele quer uma eficiência alta, ele vai pegar esse resultado da variância e multiplicar por 2,328, é uma tabela. Isso dá 90 peças. Então, a minha variabilidade aqui é tão grande que ela é maior do que o estoque, é o dobro, né? Que o estoque ciclo. Tudo bem, faz parte. E ele quer um alto índice de atendimento. Então, o total da variabilidade é o 90, e aí a gente vai somar também, dentro disso, né, total, os 4,5, que é a confiabilidade do fornecedor. Então, isso dá 95. Opa! Isso, 95. E como o estoque mínimo, então deu 95,3, né? E aí, vamos checar se o lote mínimo, né, é maior que o estoque ciclo. Lembra que eu comentei? No caso que o estoque ciclo deu 45, o lote mínimo é 10. Então, ele é menor do que... ele é maior do que o lote mínimo. Então, não tem problema. Então, aqui, essa faixa aqui, eu não preciso colocar nada. Né? Então, é 0. Então, o tamanho do meu supermercado total é a soma dessa variabilidade total aqui, né? Que eu somei o vermelho... a faixa do pulmão e a faixa da segurança, e aí eu obtive a somatória de tudo isso, que é o 0 lá em cima, 45, 94, 140 peças, ou seja, 140,3, dá para 1,3 peças, né, gente? Então, o meu estoque máximo é 141 peças, beleza? Basicamente, essa é a conta que a gente utiliza. Claro que sempre há adaptações, né, gente? Essa não é a única maneira de fazer isso. Existem outras maneiras mais simplificadas, outras mais complexas. Então, essa é o que a gente tem mais utilizado e que tem funcionado com nossos clientes. Né? Então, essa é a ideia do cálculo. Né? Agora, só calcular não é suficiente. Você tem que implementar e fazer a gestão desse número, né? Um dos grandes segredos do sistema puxado é a gestão. E como é que se faz a gestão? Se faz revisando, né, o cálculo. Tem que se revisar o cálculo com frequência, pelo menos trimestralmente. Dentro do S&OP, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. A cada 3 meses você vai e faz uma revisão. Né? Agora, também pode ocorrer alguma mudança de cenário, né? Ou, por exemplo, vem Black Friday. Poxa, você tem que refazer a conta, porque o seu cenário ao longo do ano é um, quando é Black Friday é outro. Então tem que fazer a conta. Quando há mudança de processo no fornecedor, né, mudança de material, processo logístico, né, tudo isso são fatores que devem te levar a revisar esse cálculo. Tá? E a implementação desse monitoramento tem que ser diária. Né? É importante que vocês implementem um acompanhamento diário. Né? E esses números, eles podem e devem, né, o sistema puxado, estar dentro do seu sistema. Se você tiver um sistema de estoque, né, um sistema de ERP, você consegue pôr. Se não, para quem não tem, gente, aí assim, tem que usar Excel, né, para calcular. Às vezes pode usar quadro também. É que usar quadro às vezes é inviável. Você tem muitos itens, não dá para pôr em quadro, tem que ter um sistema, né? Então aí depende do caso de cada. E isso deve ser discutido, né, sempre em reuniões periódicas, né, o estoque. Né? Eu estou trabalhando com uma empresa que a gente começou discutindo praticamente diário, a gente foi acompanhando até ter estabilidade, depois a gente deixou o sistema, né, trabalhar sozinho por si só. Então, a gente tem que garantir que tem um monitoramento, se tiver qualquer comportamento diferente, devemos mudar a análise, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo legal. Olha só,
ele está aqui sempre consumindo, né, o estoque, vamos dizer assim, pulmão e segurança. Isso significa que, olha, pode ter falta, então esse comportamento não é legal. Esse aqui, se ele está muito acima, só lá em cima ele, né, também não é legal, está com excesso. O ideal é ele sempre trabalhar nessa faixa aqui, ó, o ciclo, um pouquinho da segurança, não tem problema, mas esse é o comportamento esperado, sem risco. Então, isso tem que ser monitorado, né, por você que está fazendo isso, né? Então, essa é a ideia. E assim que você controla ou elimina, né, o excesso de estoque. Então, pessoal, queria aqui convidar vocês para o curso que vai ter, né, dia 5, 6 e 7, está chegando aí, é terça-feira, já põe na agenda, vai ser um curso muito bacana, a gente preparou ele com muito carinho, e é online, gratuito, vocês podem participar, né, e espero que vocês estejam lá. Deixa eu só sair aqui da tela cheia para ver se tem perguntas, né? Aí eu vou remover essa parte aqui. Agora sim. Oh, beleza. O som está com muito ruído, era porque eu estava com o meu celular ligado. Agora acho que já melhorou, né? Se não melhorou, dancei. Muito bom, pessoal. Legal. Muito bom. Então, pessoal, era isso, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Jaime, Elber, Maurício, o Juliano está aqui também, muito legal. A ideia é realmente que a gente consiga, né, deixar, e eu estou muito feliz hoje porque, assim, a gente começou semana passada, né, e a gente que está monitorando os vídeos, né, o primeiro vídeo já passou de 100 visualizações, né, e agora porque às vezes a pessoa não está aqui no dia, né, na hora, mas ela vê o vídeo depois, né. Só avisar a todos que nós vamos deixar esses vídeos disponíveis só até segunda-feira, viu, gente? Quem não viu as lives anteriores, a última chance de dar uma olhadinha esse fim de semana. E na segunda a gente vai fazer mais uma live, a última da série, e em seguida a gente vai passar na terça-feira, né? Vem o curso nesse horário aí, 20 horas. Espero que você já esteja com o seu nome inscrito, se não teve, no estado. Entre aí, se você não sabe qual é o link é www.logistica-mais-eficiente, tudo junto, sem acento no logística.com.br, você se inscreve lá. Gente, beleza? Obrigado aí, boa noite a todos. Espero que tenha aparecido no Instagram também, não sei, acho que sim, meu pai está vendo aqui no Instagram, tá vendo aí, pai? Meu pai está vendo aqui também. Legal, gente. Boa noite a todos. Opa, tem uma pergunta aqui, peraí. Com relação ao estoque com previsão de venda, qual a melhor maneira para controlar? Boa pergunta. Então, como eu disse, a previsão de vendas ela é super importante, porque a gente, né, tem que ter uma visão do que vem para frente. A melhor maneira de controlar é o monitoramento mesmo, sabe, Elber? Não tem jeito. A experiência nos mostra que assim o índice de acerto de previsão ele é muito ruim na maioria das empresas. Isso é normal porque, gente, não é fácil. Eu entendo, a área comercial tem suas dificuldades, né? Então, o que a gente tem sugerido sempre, né? Primeiro, né, calcular, olhar a previsão e aí vai monitorando isso, né? E se a previsão não se confirma, né, dá esse feedback para o pessoal do comercial, porque às vezes o comercial nem sabe, né? Eu já tive em CD que, por exemplo, o cara estava com estoque lá parado, só que aí ninguém avisou o comercial. Aí o comercial tem tanta coisa para olhar, né? Imagina, gente, às vezes eu pego o CD que tem 45 mil SKUs, o cara não fica olhando o SKU A, B, 100% dos SKUs, e às vezes passa, né? Agora, quem é da logística, que está ali no dia a dia, é que deve, né, sempre sinalizar, olha só, havia uma previsão aqui desse item ter essa saída e não está tendo. Aí dá uma retroalimentação para que a área comercial possa efetivamente tomar uma ação, né? É bem isso mesmo. E realmente, esse estoque não sei se isso responde, Albert, a sua pergunta, né? Mas é isso, tem que monitorar. A previsão de vendas é importante, ela tem que existir, né? Minimamente. O problema é que às vezes o pessoal é muito otimista, né? Às vezes eles
exagero no otimismo e aí a gente acaba micando com o produto, né? Já peguei lugar que tinha, poxa, fiquei... Nós fomos fazer o levantamento, tinha o equivalente a 26 anos de estoque. Aí, galera, não tem muito o que fazer, é ligar para o comercial e falar, pelo amor de Deus, faz uma promoção, né? Vende, faz uma... Eu trabalhei numa empresa que a gente fez o estudo, aí tinha lá, por exemplo, nós descobrimos que tinha dentro do estoque de uma loja, do CD, tinha um produto, uma peça, vamos dizer assim, um câmbio, né? Isso é câmbio, motor, do Aeroilis. Olha só. Aí a pergunta foi, caramba, o que nós vamos fazer com isso, né? E aí, beleza, avisamos o comercial foi, procurou nas redes sociais, encontrou lá um clube do Aeroilis e tal, os caras compraram. Só que aí o sistema estava dizendo o seguinte, vendeu, vamos repor, né, gente? Não, né? Aeroilis não é tão fácil assim, né? E é caro, peça cara. Então, realmente, assim, nós da logística temos que, né, dar esse feedback para a área comercial sempre, né, constante. Isso é parte do dia a dia do logístico. O logístico é o dono do estoque que tem que, né, gritar quando a coisa não está bem, né? É um pouco isso, viu, Helder? Espero ter respondido aí. Obrigado pela pergunta. Gente, muito bom. Sexta-feira, curtam aí a noite e bom fim de semana a todos. Um abraço.